Hoje, conosco está o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Francisco Fonseca, gentilmente aqui conosco. Professor, boa noite, obrigado aqui pela participação. Boa noite, Heródoto. Só lembrando que eu sou professor da PUC também. Professor da PUC também. Fonseca, a Venezuela é uma democracia ou não é uma democracia, na sua opinião? Eu vou responder essa sua questão de uma maneira distinta. Eu queria refletir se os Estados Unidos são uma democracia, para chegar na Venezuela. Pode ser? Sim. Vamos observar alguns aspectos. Um país que, fundamentalmente, o financiamento da campanha é privado. Né? Ou seja, o dinheiro, os bilionários, como é o caso de Trump, né, é que dão, fundamentalmente, o tom da vida política. Um país que intervém em outros países, por exemplo, no Paquistão, né, no Iraque, em inúmeros outros países, né, que intervém, inclusive, militarmente. Um país que bisbilhota as comunicações de todo o mundo. Né? O que o Snowden, que está exilado na Rússia, né? O que o Wikileaks, né, nos mostra é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, juntamente com as empresas de comunicação, sabem e ouvem e veem tudo o que se fala, né, nos e-mails, no WhatsApp, nos telefones celulares. A presidente Dilma foi escutada, a primeira-ministra Angela Merkel igualmente, os presidentes da Petrobras igualmente. Um país que não respeita nenhum sigilo internacional. E um país que financia golpes em todos os lugares do mundo, como foi o caso do Brasil em 64. Muito bem, isto é uma democracia? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Isto pode ser considerado tanto pela teoria política como pela experiência, né, da ideia de democracia como um país democrático? Obviamente que não. Antes de tudo, eu diria que os Estados Unidos são uma ditadura. Ok? Então, para falar da Venezuela, eu tenho que falar dos Estados Unidos. Então, sem a menor sombra de dúvida, há um imperialismo ditatorial, né, nos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Colocado, então, nesses termos, vamos para a Venezuela. O que acontece na Venezuela? Muitos problemas de diversas ordens. Antes de tudo, um país que depende essencialmente do petróleo, né, cujo preço vem caindo de maneira muito vigorosa. E um país que tem um processo político muito radicalizado. Porém, a sua pergunta sendo objetiva, a Venezuela é uma democracia? Sim. Sim. Por que ela é uma democracia? Porque há eleições periódicas. Porque há constituintes periódicas, né? Porque a oposição pode fazer oposição. Tanto é verdade que a Assembleia, né, Nacional Venezuelana está nas mãos da oposição. A mídia pode dizer contrário ao governo, diferentemente do Brasil, que a mídia é oligopolizada, por exemplo. Né? Tanto é verdade que a RCTV, né, que é a principal emissora de televisão que teve durante o governo Chávez a sua concessão cassada, mas teve concessão cassada quando terminou o processo de concessão, que é o que deve acontecer no mundo inteiro, como acontece no mundo inteiro, né? Que menos no Brasil, onde vige o oligopólio da grande mídia. Bom, onde eu quero chegar é que na Venezuela tem oposição, tem mídia contra o governo e tem eleições sistemáticas. E na Venezuela não intervém em nenhum país do mundo, a Venezuela não bisbilhota o que os outros países fazem e não financia golpes militares. Quem é democrático? Estados Unidos ou Venezuela? Agora, Teixeira, na sua opinião, você se surpreendeu com essa internacionalização desse conflito interno da Venezuela, já visto que você tem potências internacionais apoiando o governo do Maduro e tem outras contrárias. Caso, por exemplo, da Rússia, da Turquia, da China, apoiam o governo do Maduro, enquanto que outros não apoiam. Essa internacionalização é uma surpresa, é um fato novo? Que avaliação você faz? Olha, não é uma surpresa por um fato fundamental, chamado petróleo. Né? As grandes potências, particularmente os Estados Unidos, estão interessadas no petróleo. E há, portanto, a Venezuela, em razão do petróleo, né, torna-se, portanto, geopoliticamente, geoeconomicamente, um país central. Né? A Rússia e a China, que pertencem aos BRICS, né, claramente são sabedoras disso. Os Estados Unidos querem dominar, né, como sempre o fizeram, né, toda a América Latina. Não é à toa, inclusive, que financiaram a deposição da presidente Dilma Rousseff.
e que apoiam de maneira tão vigorosa, né, Bolsonaro. Então, na verdade, a internacionalização tem a ver com um mapa, na verdade, uma mudança, né, no mapa, ajustes no mapa político, geopolítico e geoeconômico internacional, em que o petróleo é um elemento central. Com a ascensão de Bolsonaro, né, à presidência da República, por sinal, uma ascensão, tudo indica, isso está no Tribunal Superior Eleitoral, fraudada por mais de 200 milhões de Caixa 2, né, com fake news, de WhatsApp, etc. Isso está no Supremo, está um processo na Suprema Corte Eleitoral no Brasil, né? Por sinal financiado por Steve Bannon, mesmo que está por trás do Brexit, né, na Grã-Bretanha e da eleição de Trump. É interessante observarmos, né, essas articulações. A ascensão de Bolsonaro, né, colocou, né, evidentemente, também com Macri na Argentina, este sim eleito de maneira legítima, mas conservador igualmente, e com a Colômbia, que é um país fortemente militarizado e sob a esfera de influência dos Estados Unidos, colocou, portanto, a Venezuela numa situação de sinuca de bico, para usar uma expressão popular, né? Então, os Estados Unidos passaram a ter novos parceiros, sobretudo Brasil e Argentina, para, inclusive, tentar uma intervenção militar na Venezuela em nome do petróleo e do domínio hegemônico da América Latina como um todo. Então, esta internacionalização obedece, portanto, a um tabuleiro, né, um jogo de xadrez, de fato, internacional de reposicionamento dos Estados Unidos no cenário internacional, tendo em vista a China de um lado, a Rússia de outro, e o que foi a ascensão do Brasil, que está sendo desmontada desde Temer, em relação à política internacional, de uma grande pluralidade nas relações exteriores e de uma ascensão, né? O Brasil, por meio do Estado e das empresas privadas, tiveram uma enorme importância na América Latina, na África e mesmo no Oriente Médio. Isso tudo está sendo ceifado pelos Estados Unidos e daí a importância que se coloca a Venezuela neste momento.